Olá, Vivência do Cerrado, chegando por aqui com mais uma edição do nosso De Frente com Maju, hoje falando com o candidato a vice aí do candidato a prefeito Eduardo Siqueira. Ele que tem 44 anos, nasceu em Goiânia, é casado com a Cíntia, tem 4 filhos, ele também é formado em Pedagogia e Teologia e mora em Palmas há 21 anos. É pastor da Igreja Assembleia de Deus da Nação Madureira há 16 anos e também o 5º vice-presidente da igreja em Palmas. Líder da área de casais e do curso preparatório para noivos. De frente comigo hoje, ele, Carlos Eduardo Batista Veloso. Oi, tudo bem, pastor? Alegre, feliz, né? Pode chamar assim, pastor mesmo. O pessoal chama pastor. Sim, senhora. Do jeito que a senhora chamar, nós estamos atendendo, né? Ai, que bom. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada pela presença. Eu vi você discussando lá na convenção do Eduardo. Foi a primeira vez que eu vi você discussando e vi que você tá animado mesmo, né? Para a empreitada aí. Candidato a vice. Candidato a vice, alegre, feliz com o chamado, acreditando de fato que a gente tem um momento especial na minha história em específico, porque eu sempre desejei somar com a história de Palmas e dar voz a uma juventude que por muito tempo foi esquecida. Certo. Pastor, então, você está em Palmas há 21 anos, chegou em 2003. Como é que foi essa transição, essa chegada em Palmas? Conta para mim. Eu nasci e fui criado até os 23 anos em Goiânia, né? Fui bancário naquela cidade e depois de um tempo resolvi vir para Palmas. E nessa vinda para Palmas, eu fui trabalhar na aviação, tinha uma curiosidade muito grande para conhecer essa questão da aviação. Trabalhei no nosso aeroporto aqui em Palmas, né, que é um aeroporto de categoria classe A internacional, multimodal, é uma coisa extraordinária. E nessa transição eu vi para a igreja, foi uma conversão que eu vivi também, né, para o evangelho e comecei a destacar no sentido de trabalhos sociais na igreja. Fui líder de juventude por um período, depois me casei com a Cíntia e começamos a pastorear. São 16 anos pastoreando várias igrejas aqui em Palmas, a gente conhece tudo. Eu tive a honra pelo evangelho de evangelizar toda Palmas, ir de casa em casa, desde o norte, né, fosse fazer esse eixo norte, sul, leste, oeste. Eu tive a oportunidade de andar em todas as casas, trabalhando, evangelizando. E hoje nós estamos com essa incumbência, né, essa missão que foi dada a nós pela igreja, pelas pessoas que nos conhecem, e a oportunidade de estar ao lado da história viva que é Eduardo Siqueira Campos. Como é que foi? Como é que é a sua história com o Eduardo Siqueira? Quando você conheceu ele? Qual que é o vínculo que vocês têm? O vínculo que nós estamos criando agora, ele foi a partir dessa propositura. Até porque, como pastor, o meu foco sempre foi a igreja, a evangelização, ajudar a construir igrejas. Nós temos aqui em Palmas mais de 100 congregações, então a gente precisa dar um suporte só em Palmas, porque como um dos vice-presidentes do nosso campo, nós temos que acompanhar essas igrejas, os pastores, líderes. Eu sou responsável pela área de casais também, então uma demanda muito grande. A minha amizade, o meu vínculo com o Eduardo tem sido dessa propositura cá do mês de fevereiro para cá, que a gente tem estado mais próximo. Eu conheço a história, conheço o legado, sempre admirei a partir do próprio governador, né, Siqueira Campos, mas a proximidade mesmo veio agora a partir desse momento, dessa conversação entre ele e o pastor Amarildo, dessa proximidade. Pastor, fala em pastor Amarildo, que é uma pessoa conhecida já no meio político, já teve mandatos. Então, você é uma indicação do pastor Amarildo? Sim, senhora. O pastor Amarildo, conversando com o Eduardo, eles acharam por bem o nosso nome aí para esse momento. E você também é presidente do AGI, é isso? Presidente metropolitano aqui em Palmas. Isso. Como é que está o AGI hoje aqui em Palmas? Ele está recomeçando, né? Ele esteve um período com o governador Carlesse, mas não foi feito tantos avanços. E nós estamos fazendo uma propositura de dar uma estrutura, de fato, para esse partido. O que me encantou no início foi a bandeira do autismo. Como pastor, a minha preocupação com as mães autistas é muito grande. Eu não sei se a senhora sabe, talvez depois você pode até cortar essa parte aí, mas o índice de suicídio nas mães autistas é muito grande, por não saber como lidar. E as igrejas, hoje nós temos grandes problemas para ser resolvido para receber essas crianças autistas e também os pais acolher. Então, essa bandeira do partido Agir me chamou a atenção. Eu penso que para esse momento a gente precisa ter uma atenção especial na sociedade quanto a isso. Concordo, é um assunto
muito sensível, que realmente tem que ter políticas públicas, o senhor está correto. Eu acompanho sempre essa questão também da bandeira e dos autistas, das mães, e você tocou num ponto sensível. E como pastor, você está sempre ligado a essas pautas humanas sensíveis, né, pastor? Sim, eu fiz uma reflexão quando fui chamado para esse momento, conversei com a minha esposa, os meus filhos, né, entramos num acordo, mas eu percebi que a pergunta que faziam para mim é assim, mas o senhor nunca mexeu com política. Como que o senhor vai fazer? Porque o senhor é pastor de igreja. E refletindo através da Bíblia, eu percebi que a política eu já faço ela em 3 esferas. O pastor ele é acionado para o executivo, para o legislativo e para o judiciário no meio da igreja. A gente resolve causas jurídicas juntos, a gente faz algo de executivo ali, operacional junto às famílias e legisla sobre as casas também através da palavra. Então, e a gente cuida do maior patrimônio que se pode cuidar dentro de uma cidade, de uma capital, é gente. Então, nada melhor do que alguém que tem sensibilidade pelas pessoas para poder estar junto de uma gestão humana para a nossa capital. Pastor, o senhor é primo do deputado federal Felipe Martins, correto? O Felipe apoia vocês também? Sim, hoje a gente percebe que essa questão partidária, ela limita muito. O apoio dele é o apoio moral, tudo, ele não pode subir em palanque, logicamente, mas ele tem um apreço pela gente, inclusive dá orientações, eu busco orientações, porque, na verdade, ele participou como vereador aqui, né, por um mandato e meio, hoje é deputado federal, então ele tem uma experiência que eu ainda não tenho. Busco orientação tanto nele, quanto no pastor Amarildo, que tem uma carreira política. Eu entendo que hoje, vivo no nosso estado, talvez seja um dos maiores legados políticos que a gente tem, que é o pastor Amarildo. Pastor, em algumas movimentações que o Eduardo tem feito nos bairros, andando, eu sempre vejo você nas fotos ao lado dele, né? O que você está sentindo nessas andanças que vocês têm feito aí, pelos bairros, com as pessoas, nesse momento agora da campanha? O sentimento da população palmense, em todos os momentos onde a gente anda, a gente percebe que todos que estão caminhando conosco, eles têm um amor muito grande por essa capital. Porque eles entendem que aqui foi a oportunidade deles, é onde eles estão construindo e constituindo a sua família. E esse amor tem se expandido, gerado um sentimento de carinho muito grande por quem contribuiu de fato pela criação da nossa capital, do Estado em geral, e tem uma história muito bonita no seu mandato de prefeito. Então, a aceitação está muito boa. O sentimento da capital hoje, por onde a gente vai, de norte a sul, é Eduardo Siqueira Campos. As pessoas falam isso com muita paz no coração, têm medo de que outras pessoas ganhem essa eleição e a nossa cidade seja, vire aí talvez um balcão de negócio, alguma coisa assim, porque, de fato, o sentimento de amor por Palmas a gente nota no discurso, na fala, nas ações, é Eduardo Siqueira Campos. O grupo de vocês não tem ninguém com mandato apoiando vocês, né? Deputados e tal. Qual que é o principal desafio que vocês estão sentindo na prática em não ter esses apoios de pessoas com mandato? Na verdade, esse aí é o carro-chefe da nossa campanha. É o fato de não ter ninguém com mandato. Porque a gente sabe que onera. A política ela é feita através de acordos e negociações. Ninguém fica do lado um do outro, quem tem cargo eletivo, porque acha bonito a figurinha um do outro. Eles querem proposituras de espaço para o seu povo. Então, para nós hoje, isso tem sido o carro-chefe. As pessoas percebem que a gente vai fazer uma gestão livre, para o povo, direcionada para o bem-estar da população. Nós não temos que dar satisfação a tantas pessoas como outros estão tendo. Entendi. Pastor, você como vice, como morador de Palmas, como líder evangélico, qual é a Palmas que você está enxergando hoje? Qual é o cenário de Palmas hoje, na sua opinião? Hoje eu percebo Palmas caminhando de forma boa, não está ruim a nossa Palmas. Eu vejo ela necessitada de um cuidado, de um olhar de pai, de mãe, ou de família. É você olhar. Eu, como trabalho com família, eu percebo que a gente ficou muito focado nessa questão futurística, de projetos futurísticos, de paisagismo, e esquecemos do maior patrimônio que a gente tem. É a família. É a mãe, é o filho, é o adolescente que precisa de um cuidado, ele precisa ser inserido no mercado de trabalho de alguma forma, ele não pode onerar a casa, porque a família que tem boa condição, ela consegue botar o seu filho numa boa escola, dar a ele uma condição de estudo, mas a maioria do nosso povo, família carente, não tem essa opção. Eles precisam que volte os programas sociais, que de fato assistam uma classe desfavorecida.
Palmas caminha para uma boa direção. Palmas tem tudo para dar certo. Uma das áreas que eu percebo que pode gerar muita renda, que é uma área que eu atuo, que é o próprio pesca esportiva. A gente não explora o potencial turístico da nossa capital. Eu percebo que aqui a gente, às vezes, foca muito em Jalapão e esquece que Palmas é também um ponto turístico muito importante. Nós temos tantas cachoeiras, tantos balneários, temos coisas lindas na nossa capital. Esse lago aqui, meu Deus, todo mundo que vem para cá, com o convite da gente, eles ficam vislumbrados e a gente, às vezes, perde esse potencial turístico. Palmas está no caminho certo. A gente precisa fazer ações pensando na família, porque essa família ela vai produzir o resultado que a gente precisa. Pastor, na sua opinião, qual que é o diferencial da candidatura de vocês para as outras colocadas? O sentimento de amor por Palmas. Nós não vamos negociar Palmas, não vamos barganhar Palmas com nada. Nós amamos essa cidade. Esse foi o sentimento que fez a aliança entre Podemos e Agir. Foi esse o sentimento maior que chegou ao ponto de nosso presidente, o pastor Amarildo, tomar essa decisão. Eu não sei se você tem filhos. Tenho. Tem. Então você vai entender bem. Eu tenho 4, então posso falar com sentimento de pai. Sim. Nenhum pai quer ver o seu filho deixado aos cantos, jogado de lado ou sendo feito aí como um balcão de negócios. Nossos filhos, a gente não quer isso. A gente quer cuidar, quer zelar. E o sentimento que há hoje na nossa campanha é de cuidar e zelar. Quem viu um filho nascer, ele quer o melhor para ele. Eduardo Siqueira Campos viu, o pastor Amarildo viu. Eu cheguei há 21 anos atrás e escolhi essa cidade para eu viver aqui. Eu tinha uma vida muito boa, próspera em Goiânia, mas eu decidi vir para cá para viver aqui, construir minha família. Aqui eu me casei, tenho os meus filhos, eles estudam nessa capital e eu tenho certeza que é aqui que nós vamos construir uma bela história, não só para a nossa casa, mas para todas as famílias que de fato amam a Palmas. Quem ama Palmas hoje sabe que o melhor para Palmas é a nossa composição, Eduardo Siqueira Campos, com a experiência que ele tem de gestão pública e a minha experiência de cuidar de gente. Eu penso que fez o casamento correto, cuidando de gente, fazendo uma boa gestão pública, Palmas entra para a história do cenário nacional. Pastor, o que vocês e Eduardo combinaram sobre o seu papel? Como é que vai ser a sua participação na campanha? Uma das coisas que tem sido muito falada entre a gente é justamente esse papel, e ele tem deixado muito claro que ele quer perto dele para que a gente faça uma gestão. Como eu disse, esse casamento da gestão pública e o olhar humano que a gente tem, essa sensibilidade de perceber as necessidades, hoje tem classes esquecidas. Quando a gente se fala nesse tempo nós de minorias, muita gente começa a pejorar, a falar coisas absurdas acerca das minorias que a gente existe, tanto na questão religiosa, gênero, tudo isso. E o Eduardo, ele conta comigo para esse olhar, sabe, de sensibilidade e trabalhar efetivamente. Nós estamos trabalhando junto, não tem distinção de você vai para um lado, eu vou para outro. Não, nós estamos juntos, vamos trabalhar junto e não vai ser como alguns fazem. Nosso gabinete não vai ser um no norte e outro no sul. Nós vamos estar perto um do outro para nos apoiar nas decisões que a gente vai tomar para essa cidade. E agora, entrando na política, né, pastor? Você, como está como candidato a vice, você tem assim, uma preocupação ou faz uma reflexão sobre o seu papel também como agente político agora, com relação a alguns temas que são sensíveis, por exemplo, para a igreja, assuntos que muitas vezes a igreja é mais conservadora. Como é que está a sua visão sobre essas pautas mais delicadas e que você vai ter como candidato a vice ou como futuro vice que lidar e que também ter o olhar mais aberto? Maju, isso é uma das coisas que está me encantando. Por quê? O primeiro olhar que eu vejo como pastor é a partir do contexto bíblico. E a Bíblia ela não olha apenas para as nossas ações. Primeiro ela olha para mim, para você como ser humano. E o ser humano precisa de espaço, ele precisa de oportunidades para desenvolver qualquer que seja a tomada de decisão dele. Independe, eu não negocio os meus princípios. Não vou negociar os princípios que eu creio por fé, pela palavra. E é por causa deles que me faz querer cuidar de todos. Independe do seu credo, independe da sua classe social, do seu poder aquisitivo, da cor da pele. É ser humano.
E ser humano precisa de um olhar para ele desenvolver aquilo que está dentro do coração dele. Alguém diz assim, mas você como pastor vai proibir, vai limitar. Não, o exercício pastoral ele é dentro de uma comunidade que as pessoas que quiserem participar, elas vão até essa comunidade. Você permite elas estar lá. Agora, o exercício público, ele não é assim, ele é para todos. E todos precisam. A gente tem uma Constituição que garante esses direitos. Então, a gente precisa apenas observar. O grande problema que a gente vê, Maju, é que as pessoas querem transportar a sua regra de fé e invalidar, de fato, algumas leis que já estão aí, que a gente só precisa cumprir. Se você observar, a Bíblia Sagrada, ela trabalha um texto, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a Romanos, no capítulo 13, ela diz assim, toda pessoa, em algumas versões vai dizer, toda alma esteja sujeito às autoridades, porque não há autoridade dada senão por Deus. Então, se alguém legisla hoje, se alguém está no executivo, se alguém está no judiciário, é porque há uma permissão de Deus, nós cremos assim pela palavra. Então, eu preciso cumprir aquilo. E se a lei diz que eu tenho que ajudar, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que cuidar, eu só preciso fazer, eu não preciso fazer juízo de valor. Entendi. Tudo bem. Pastor, você como candidato a vice, como é que você vê o cenário em Palmas hoje? São 4 candidaturas, as de vocês e mais 3. Como é que você vê o cenário com poucas candidaturas, possibilidade de segundo turno, uma candidata apoiada pelo governador, um outro candidato apoiado pela prefeitura, vocês sem apoio oficial de mandatários? Como é que você analisa esse cenário que se formou aí, esse tabuleiro? O que está acontecendo hoje é um reflexo do sentimento da população. A insatisfação em algumas áreas do governo estadual, eles não tomaram decisão em cima do muro, e isso ninguém gosta de líder que não toma decisão, não toma partido. Eles fizeram isso de última hora, deixando as coisas acontecer. A gente sabe que tudo está acontecendo aí, não é bem a vontade deles, são articulações políticas que às vezes partem até de Brasília, né? Isso aí. A insatisfação de um grupo com a prefeitura, a gente percebe isso nos dá um crescimento. Há um desejo da comunidade que eles percebem que, embora a gente não tenha mandatários, não tenha esse apoio do Palácio Girassol, tampouco do Araguaia, mas a gente tem o apreço do povo pela história. A história de Eduardo Siqueira e a visão que nós temos de cuidar de gente está fazendo essa diferença. Hoje eu vejo um cenário propício para nós, para a nossa campanha, inclusive para uma possível vitória de primeiro turno. Tá certo. Pastor, uma curiosidade, quem te inspira na política? Na política, eu volto ao tempo, quem me fez pensar política foi um senador de São Paulo chamado Mário Covas. Foi quem me fez olhar para a política. Na época, em Goiânia, Iris Rezende Machado, Nion Bernaz, eu via a figura de Ulisses Guimarães também discursando. E aqui no Tocantins, a forma de fazer política que me inspira hoje foi a política mais humana, e sem nenhum risco de a gente estar tendo problemas jurídicos. Eu observo a forma de se fazer essa campanha, essa política, do pastor Amarildo. Ele foi deputado federal por 2 mandatos, e isso me ajuda muito, me inspira, e ver também o legado de José Wilson Siqueira Campos. Aquela coragem daquele homem, não tem como explicar. Você conviveu com Siqueira? Eu tive a oportunidade de conviver no aeroporto. Várias vezes, quando ele ia para ali, a gente falava, eu aproveitava o meu tempo para estar perto dele, porque eu entendia que ele, com um grande estadista e um homem que tinha uma visão à frente do seu tempo, fazer tudo que ele fez, o ideal que ele viveu, isso inspira a gente. Eu falava isso à minha esposa. Alguns de nós vão viver com propostas diferentes, outros por ideais. Alguns entram na política com o sonho de ter fama, status, às vezes até poder aquisitivo. Mas o meu é ideal. Eu acredito numa política justa e acredito que eu posso contribuir de alguma forma para a nossa capital. O que mais está te desafiando agora nessa nova empreitada de entrar na política e ser candidato a vice? Você compreender a maldade alheia. Você suportar a maldade alheia no sentido de querer mal a candidatos. Eu não tenho problema de relacionamento com ninguém. Não penso mal de ninguém. Eu discordo de pontos de vista, discordo de opiniões, mas o que mais está me deixando preocupado é ver a que ponto chega o ser humano por causa de uma propositura política na maldade, com inventar notícias,
falar mal da pessoa, às vezes sem conhecer, não conhece, ouviu dizer e começam a falar. Isso tem me preocupado. É um desafio que a gente vai lidando pela formação pastoral, porque o pastor ele é um tipo pai, cuidador, e ele quer ver bem as pessoas da sua comunidade. Está sendo um grande desafio. Nas outras áreas eu tenho percebido que a gente tem já essa facilidade, haja visto que a gente trabalha com pessoas de todas as sortes, de todos os credos aqui em Palmas. Entendi. Como é que está sendo lidar com o Eduardo Siqueira? Eduardo Siqueira, um político que já foi prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual, né? E como é que é o relacionamento entre vocês, assim? Tem sido muito bom, Maju, porque o respeito que ele tem tido por nós, o carinho e a atenção que ele tem dado, eu brinco muito com ele, que eu falo que ele está querendo alguma coisa de mim, porque para ser tão companheiro como ele tem dado espaço, e o que eu pedi a ele, me ensine a trabalhar nesse meio, a compreender as dinâmicas da política pública, e que eu vou estar ao lado dele ali, sempre dentro de uma lealdade, acreditando no propósito. Tem sido muito bom, tanto ele quanto a esposa, Poliana, que é uma mulher extraordinária. Eu penso que a gente ganha muito, a cidade ganha muito com a figura da Poliana e da minha esposa. Vão ser uma dupla que vai, de fato, pensar na família, pensar na sociedade. Pastor, muito obrigada, agradecer você por ter vindo, pela disponibilidade, desejo sucesso na sua caminhada aí, que o povo de Palmas avalie, compare e, como soberano que é, tome a decisão na hora certa, que é na hora do voto. Mais uma vez, obrigado, sucesso. Obrigada a você que me acompanhou por aqui, muito feliz com a sua audiência. A gente continua gravando entrevistas com vários candidatos de Palmas e de vários municípios, porque vocês sabem, as eleições passam aqui, ó, de frente comigo. Até a próxima!